Olá, graça e paz. Bem-vindo a mais um Palavra Oportuna, um tempo de edificação e reflexão para a sua vida. E hoje estaremos refletindo lá no texto da carta de Romanos, né? Ao qual Paulo escreve à igreja de Romanos. Romanos capítulo 1, do verso 16 ao 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Então, aqui para a gente dar início à nossa introdução a essa leitura, né, eu quero trazer para vocês aqui o que estava acontecendo na época em Roma, né? A igreja em Roma, ali surgiu, alguns teólogos vão dizer que provavelmente deve ser quando a igreja recebe, né, a descida para o Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, né, prega, e uma multidão de pessoas recebem a Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, né? E provavelmente uma dessas pessoas então passavam por Roma ou moravam lá, né? Então, para a gente aqui dar início à nossa introdução a esta palavra, vamos falar um pouco da igreja de Roma ali naquela época, né? A igreja de Roma ali então se instaurou, alguns teólogos dizem, né, mencionam que foi logo após a descida do Espírito Santo, né, ao qual Pedro e os apóstolos, né, receberam então o batismo com o Espírito Santo, e em seguida eles foram pregar, né? Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas, né, a palavra do Senhor diz, que recebeu a Cristo. Então essa igreja começou a ser formada a partir dali. Provavelmente alguma dessas pessoas que habitam em Roma, né, que começou a igreja em Roma, ou estavam lá nessa pregação de Pedro. Então não sabemos bem exato como surgiu essa igreja, né? Mas a mais próxima afirmação que nós temos é que provavelmente deve ser de uma pessoa que talvez recebeu a Cristo, passou por Roma, né? Se hospedou por lá, ou até mesmo moradores de lá. E Roma, como centro, né? Centro econômico, né? Centro cultural, havia muitas outras religiões, né? Uma sociedade politeísta. Havia ali pessoas de vários pensadores daquela época, né? E havia um conflito, né? As pessoas buscando algo, né, que viesse solucionar, viesse sanar, né, seus problemas, né? Havia crise, havia perseguições ali em Roma. Então pensadores, né, alguns governantes, né, de algumas províncias buscavam constantemente saber o que poderia confortar os seus corações. Então Paulo ali chega com o evangelho, né? Até ele vai descrever que o evangelho é o poder, né? O poder de Deus. Então ele chega com algo tremendo e uma resposta muito linda às famílias, né? Aquele povo, dizendo: olha, o evangelho é o poder de Deus, né? Ele é o único que pode trazer salvação para a sua vida. E a partir daí eu quero colocar para você alguns pontos, né? Primeiro aqui, trazendo o versículo 16, quando Paulo fala assim: olha, não me envergonho do evangelho, né? Na verdade, Paulo aqui quer dizer que ele sentia orgulho, né? Sentia prazer em poder compartilhar esse evangelho com aquele povo, né? Com a igreja. E então Paulo fala isso: olha, eu tenho prazer, né? Eu tenho prazer, eu tenho honra, me sinto honrado em compartilhar este evangelho de Deus. E então, a partir dali, né, nós vamos refletir agora. Primeiramente, o que é o Evangelho? O Evangelho aqui ele veio como a redenção do homem, né? Todos nós sabemos, né, que desde o princípio lá o homem pecou. Então Deus ele já tinha uma solução para isso, né? Ele falou: olha, então virá um homem, né, ao qual pagará por todos os pecados deste mundo, né? Então Jesus ele veio para isso. Esse era o poder do Evangelho, né? Um plano de redenção, né, visando resgatar o homem, né, de volta para Deus. Então Jesus ele veio com um ponto de ligação, né, entre o homem e Deus, né, uma ponte, né? O homem estava afastado de Deus, então Jesus veio para religar. Esse é o Evangelho, né, ao qual nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, e qual Paulo levou, né, então para a igreja ali em Roma, né, falando da graça,
falando da fé, né, fortalecendo os irmãos, e é isso que nós precisamos viver também, né, esse evangelho poderoso. E Paulo aqui menciona, já no início, né, do verso 16 também, né, falando sobre o poder do evangelho. E eu quero aqui trazer alguns pontos para a gente entender um pouco desse poder, né, que está disponível para mim e para você, para a gente poder então levar esse poder para a vida das pessoas. Logo no início ele fala que o evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação, né? Então há um porém aqui, que ele diz aqui, para aqueles que creem, ou seja, apenas para aqueles que creem, né? É uma exclusividade, né? O evangelho ele é oferecido a todos, né? Porém, quem usufrui do poder é aqueles que creem, né? Então ele se manifesta, né, na vida daquelas pessoas que creem. Então esse é o poder do evangelho, né? Nós precisamos desfrutar dessa forma, crer, né? Ter fé, ter convicção, confiar de todo o coração, né? Eu até disse que apostar a vida, né? Fazer uma aposta da sua vida inteira nesse evangelho. Então ele vai se tornar algo poderoso, uma ferramenta poderosa na sua vida, né? Esse poder será transformador na sua vida, na vida daqueles que você levarem a palavra de Deus, na sua família, na sua casa, aonde você estiver, né? Esse é o poder do evangelho. Ele é a salvação primeiramente para aqueles que creem, né? Então nós precisamos crer, né? Eu citei o exemplo do jovem rico, né? Ele fazia tudo, né, com suas obras, mas isso não foi suficiente. Se ele não se entregasse inteiramente a este evangelho, ele infelizmente ficaria incapacitado de receber, né, esse poder na sua vida, né? E o outro ponto que eu quero trazer aqui para você é o poder do evangelho. Ele é irresistível, né? A palavra poder aqui que Paulo usa vem do significado de dínamos, né? E dínamos nos faz lembrar lá da dinamite, né? Então dinamite a gente usa para estourar rocha, né? Pedra. Então não há um coração mais duro que esse evangelho não possa alcançar. Não há distância, né? Não há o pecado mais terrível deste mundo que esse evangelho não pode alcançar. Então isso serve que a gente deve pregar para todos, né? Devemos levar esse evangelho, devemos levar esse poder, né? Pregar nas praças, na cadeia, né? Nos hospitais, porque este é o poder de Deus, né? O poder de Deus é irresistível, né? Primeiro para aquele que crê, e depois ele se torna irresistível na vida do homem, na vida da mulher, na vida daqueles que recebem, daqueles que entendem esse poder e aceitam, né, a vida de Cristo na sua vida, né? E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você também, né? O poder do evangelho é o único, né, que salva o pecador. Quero dizer para você que não existe outro caminho, né? Não existe outras obras, não existe nada mais poderoso para salvar a minha e a sua vida do que o evangelho. Ninguém pode salvar a sua família, ninguém mais pode salvar o seu amigo, né? Ninguém mais pode salvar você a não ser o evangelho. Ele é o único, né? Cristo, ele é o único salvador das nossas vidas. Ele é o único caminho, ele é o único resgatador, ele é o único que nos religa novamente a Deus. Então esse poder do evangelho, ele traz isso para nós, que o Cristo é o único salvador da minha e da sua vida. Amém? E Paulo aqui menciona do judeu ao grego, ou seja, daqueles também que faziam parte da aliança, né, a qual era o povo judeu, e também para o grego, significando aos gentios, né, ao restante do mundo. Então ele é para mim, para você, o evangelho é para todos, e ele deve ser anunciado, né? Este poder a gente não pode esconder, nós devemos lançar esse poder, lançar essa dinamite de Deus na vida das pessoas. E amém? E para a gente aqui entender um pouco também do verso 17, né, eu quero trazer aqui a justiça, né, a justiça de Deus, né, o evangelho sendo a justiça de Deus. Paulo falando aqui, né, um pouco da doutrina da justificação. Eu até citei, né, se a gente fosse colocar o homem mais puro, né, a pessoa mais íntegra dessa terra, cumpridor de todas as leis, né, nós seríamos incapazes de por nossas forças alcançar a salvação. A doutrina da justificação ela vem mostrar que eu e você, nós precisamos inteiramente do evangelho para ser salvo, né? Ela vem reduzir o homem a nada, né? Entendendo que Jesus, ele é o único, né? Ele é suficiente para a sua vida e para a minha vida também,
né? Então nós precisamos primeiro entender que a justificação ela é necessária. Nós precisamos então se fazer justo diante de Deus, para que depois então nós possamos ser amados por Deus. Essa justiça é uma via de mão dupla, né? A qual Deus ele vai de encontro com o pecador, né? Com a sua justiça e com a sua fé, né? E nós então somos abraçados, somos acolhidos por Deus, né? Através da sua justiça, né? Então nós alcançamos justiça primeiramente quando cremos em Cristo, em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Amém? E eu quero aqui deixar, antes da gente orar, uma frase, né, de Frank Lenhard. Ele diz o seguinte: acertadamente que o evento decisivo da história do mundo é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, que instaura no processo de desenvolvimento dessa história natural uma história sobrenatural. Inaugura neste mundo, né, dos homens o mundo de Deus. Então a justiça de Deus é isso, né? Ela vem tirar este mundo pecador e trazer um mundo justo, né? Uma justiça de Deus inteiramente para mim e para a sua vida. Então eu quero orar contigo, eu quero que você coloque no seu coração, né, o que esse poder do Evangelho tem sido na sua vida, né? O que a justiça de Deus tem feito na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus. Obrigado por que o Senhor nos revelou, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Coloca, meu Deus, em nossos corações, meu Pai, esse plano acessível, meu Pai, esse plano poderoso que o Senhor tem para cada um de nós. Manifesta em nossas vidas, Pai, esse poder, meu Pai, ao qual está disponível. Nos perdoe, meu Deus, por quantas vezes nós enterramos, meu Deus, nós limitamos esse poder do Senhor. Meu Pai, mas eu quero declarar nesse dia, Pai, que o Senhor, meu Deus, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família, meu Deus, é o Senhor que tem poderio, meu Deus, é o Senhor que manifesta o teu poder nas nossas vidas. Pai, então, oro, entrego, meu Pai, cada desejo do meu coração, meu Deus, que o Senhor venha instaurar, meu Pai, realmente esse poder, meu Deus, instalar, meu Deus, e colocar este poder na minha vida, meu Deus, para que eu possa então irradiar, meu Deus, esse poder tremendo do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. Em nome de Jesus, continue conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero aqui então dizer para você, seja bênção, tá? Deixe o poder do Evangelho manifestar na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, né? E até o nosso próximo Palavra Oportuna.